dando continuidade ao evento, agora vai vir um painel sobre a premiação especificamente. Então, a Ana Maria vai dar continuidade nessa atividade, apresentando as premissas e tudo mais detalhadamente da premiação de Química UA. Alô? Bom, então, dando continuidade, né, já que todos sabemos o que é o Chemical Leasing, qual é a vantagem de ter o Chemical Leasing, é importante justamente que, como a gente mostrou, nós temos aproximadamente 55 estudos de casos reconhecidos. E a ideia das Nações Unidas é estender, ampliar essa modalidade de negócio que reduz significativamente o consumo e a disseminação de produtos químicos no meio ambiente. Então, uma das maneiras de incentivar foi a criação do Prêmio Global de Produção Mais Limpa. E esse evento tem um objetivo específico de fazer esse lançamento nacional. Nós estamos gravando, vai ficar no YouTube essa apresentação nossa, e eu vou divulgar para todo o país. Eu já estou viajando essa final de semana para apresentar em outros estados essa premiação para submissão de casos. A Taiane falou uma coisa muito interessante na apresentação anterior: muitas empresas já promovem, só não sabem que promovem, né? Tem muitas empresas que chamam Chemical Leasing de outro nome e não sabem que tem Chemical Leasing. E eles podem, então, esse reconhecimento, que é esse prêmio global, é uma maneira de incentivar outras empresas a utilizar a mesma estratégia. Então, eu vou apresentar um pouquinho sobre o prêmio. Me ajuda passando, por favor? Sou meio atrapalhada com essa coisinha. Então, dia 6 de novembro desse ano, vai haver em Viena a premiação, uma cerimônia de premiação, que é uma cerimônia de gala, promovida pelas Nações Unidas, onde ela tem junto um seminário. Pode passar, pode ir tocando, por favor? Né? Ela tem uma apresentação de lá, tem um seminário, ela vai estar dentro do contexto de um seminário internacional, e é uma premiação em dinheiro. A última edição de 2014 foi em 5 mil euros para a categoria de vencedores, né? Tem um certificado, tem um troféu e tem o dinheiro, que justamente é uma maneira de incentivar e seguir promovendo as empresas, premiando as empresas que adotam essa estratégia. Então, e para que elas também possam inspirar outras empresas a adotar a Chemical Leasing. Esse prêmio ele é financiado, patrocinado, primeiro pelas Nações Unidas, pela Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, pelo governo da Alemanha, pelo governo da Áustria e pelo governo da Suécia, certo? Pode passar? A principal missão desse prêmio, está meio ruimzinho, veio assim da UNIDO, o que eu vou fazer? Eu só traduzir. Justamente é colecionar os melhores estudos de casos, já identificando os indicadores, em que melhorou em termos de produtos químicos utilizados, em termos de sustentabilidade, em termos de processos inovadores, em termos de que muitas vezes é necessário o desenvolvimento de uma pesquisa. Aqui mesmo, o INT tem um caso de pesquisa de um dos nossos estudos registrados, né, que depois a Fabiana pode falar em algum outro momento. Então, incentivar outras empresas e ter um registro para mostrar de que maneira o Chemical Leasing contribuiu para a sustentabilidade. Então, como vai estar dentro de uma conferência de Química Verde, a presidência agora está na Áustria, né, e é pelos 3 países que têm a liderança nesse momento da União Europeia, e aproveitando essa conjectura, vai ser organizado esse evento. Então, um pouquinho da história dessa premiação. Em 2009,
antes de 2009 você pensava de que maneira nós vamos promover, porque é realmente muito inovador e muito instigante. Como que eu vou ganhar mais dinheiro vendendo menos? E qual é o custo, qual é a implicação de eu ter uma pessoa para dar treinamentos, um recurso o tempo todo junto com o meu cliente para dar treinamento, oferecer tecnologia. Qual exatamente a necessidade do meu cliente de produtos químicos, o que ele precisa. Então, realmente é muito inovador. E uma das maneiras de incentivar foi pensar em um prêmio. Em 2009, se anunciou a primeira premiação, que foi em 2010. Né? Foi numa conferência em Praga e 9 países submeteram projetos. Né? Em 2012, teve a segunda cerimônia, que foi na Alemanha, durante a Chema. Alguém já foi na Chema alguma vez? É uma grande feira de tecnologias ambientais. São 5 pavilhões e foi feito um side event. Nessa oportunidade eu participei. Nós ainda não tínhamos nenhum estudo de caso brasileiro, mas ouvimos outros países, né? Tiveram vários estudos de caso. Alguém me perguntava como melhora. Um dos casos que me chamou muito a atenção foi numa fábrica de biscoitos, que eles tinham uma embalagem que era uma cola que fazia uma meleca, gerava uma quantidade enorme de resíduos, ficava aderido na própria embalagem, tinha que usar temperatura. Ela usava um adesivo que era um solvente orgânico que cheirava. Eles adotaram um outro processo de uma cola que é mínima, que vem junto com etiqueta e cola. A gente sabe que está no primeiro mundo, quando a gente pega um iogurte, faz assim, tuc, e ele abre e solta. Que a gente tem um rótulo que tuc, faz assim e ele solta. Não fica aderido, não fica aquela cola grudada, que a gente tem que usar um monte de água para tirar aquela cola. Né, e fica aderido, entra no vidro. Então ela simplesmente mudou o tipo de adesivo, que era muito mais ecologicamente amigável do que o processo anterior. Reduziu barbaramente os resíduos. Foi um dos projetos premiados. E aquele caso do Sri Lanka, eu tive a oportunidade de receber uma menção especial falando do mercúrio. Um dos que aplicou foi o caso das lâmpadas. A Rússia tentou implementar o caso das lâmpadas, que era... Ela implementou lâmpadas, ela fazia o serviço de lâmpadas, ela não vendia mais lâmpadas, mas fazia o serviço de iluminação, via a quantidade de iluminação que necessitava e oferecia esse serviço. E eles consideraram como químico o mercúrio. Eles deram um reconhecimento, uma cartinha, mas não foi considerado um chemical leasing, evidentemente, não era um caso de chemical leasing, mas teve um reconhecimento. Já para 2014, já conhecendo o processo, depois de um trabalho muito grande de convencer empresas a submeter, nós descobrimos um caso que já estava implementado, que não chamava de chemical leasing, chamava com outra nomenclatura. E nós submetemos e descobrimos outros, que tinham outros no Brasil. Então, nós submetemos das 3 categorias nessa época. Era pesquisa, relações públicas e estudos de caso. Então, pode passar, por favor? Nesse caso, 20 países submeteram, foram 55 projetos e a gente teve essa premiação. Aqui está um modelo de troféu que recebe e o modelo de certificado. Olhem que bacana esse certificado de uma empresa ter. Ele tem a assinatura das Nações Unidas, do Ministério da Suíça, do Ministério da Áustria, da Suíça e da Alemanha. É uma declaração, né, bem interessante. Mais do que eu fazer a propaganda, eu vou chamar aqui para falar para vocês os premiados. Né? Vou chamar aqui os premiados. Então, a primeira pessoa que eu vou premiar foi o estudo de caso de ouro, que recebeu a medalha de ouro, que foi o Hotel Windsor, com aquele modelo que eu apresentei, e a Ecolab. Pode passar, por favor, no filmezinho, o vídeo. Esse vídeo foi feito durante a premiação, né? E foi uma entrevista que saiu na imprensa na Áustria.
concerning the chemical leasing, and it's very important for us. Actually, we are in the business for 4 years. It's a brand new hotel, and we just began with the chemical leasing with Ecolab, and so it was a surprise to receive the award. And so we are part of a Windsor hotel chain. We are around 18 hotels in Brazil, especially in Rio, and now we have the chemical leasing in 3 of the hotels. And so I think that concerning the award, we are going to extend the chemical leasing for more hotels in our company and even in other companies that they like to follow the example. It's going to be important for us. Aí foi ele recebeu uma premiação. No caso, era a diretora, perdão, a diretora brasileira. Eu vou fazer a segunda apresentação. É de uma empresa que ela não foi premiada, mas que é um vídeo também que nos enviou, que não pôde estar aqui, desculpou porque ele tinha outro compromisso, mas ele enviou um vídeo. E ele não teve uma premiação, mas ele teve o reconhecimento. Foi um estudo de caso muito interessante que foi feito aqui na área do Porto Maravilha, que foi o controle de mosquitos da dengue com aquele fumacê. E a Odebrecht foi um contrato que foi moldado no sistema Chemical Leasing. Ele conseguiu reduzir muito a quantidade de produtos químicos, porque ele usou inovação. Se bem que ele não aplicou com inovação, porque não havia essa premiação. Quem sabe ele possa aplicar de novo esse ano, como inovação. Ele utilizou, em vez de carro, uma motocicleta. Ele fez todo um trabalho junto com a Odebrecht de identificação de focos, de capacitação da comunidade, o que gerava focos de mosquito. Fazia todo um trabalho que a Odebrecht fazia de limpeza das áreas, e ali era o foco de mosquito, para só então aplicar produto químico onde realmente necessitava, e com uma quantidade muito pequena, muito menor. Eu acho que foi em torno de 50% menos de produtos químicos. Então ele mandou um vídeo e é importante também que ele demonstre. Sou Márcio, fundador da empresa Fumajet, uma empresa especializada em soluções tecnológicas para controle de vetores urbanos, como dengue, malária, zika, entre outros, e pragas agrícolas. Nossa primeira tecnologia que lançamos em 2009 foi o Motofog, uma moto fumacê. Qual foi a grande sacada? Com a moto era possível chegar em áreas de difícil acesso, onde estão os maiores problemas de epidemia. Mas o diferencial é que nós usamos o próprio motor da moto para gerar toda a energia necessária. Através de sistema de injeção eletrônica, GPS, hoje a gente consegue fazer um controle focal em regiões onde os carros e até as pessoas não conseguiam chegar por causa de ladeiras, morros, becos, etc. E fazemos o controle no local do foco com a moto. Essa foi a primeira tecnologia. Hoje a Fumajet possui 19 patentes. Bem, inovar já é um grande desafio. Lançar uma inovação no mercado é um outro grande desafio. E você comercializar, fazer isso tudo sozinho, é quase uma insanidade, né? Então, qual foi a grande sacada da Fumajet? Buscar parceiros tecnológicos. Nessa nossa caminhada, nós conhecemos o Senai, onde tivemos várias parcerias em desenvolvimento de rotomodagem, análise de impacto ambiental, entre outras, e tivemos acesso ao Chemical Leasing. Quando nós enxergamos a proposta do Chemical Leasing com a nossa tecnologia, que era fazer o controle de vetores e pragas com menos químico em área focal, nós vimos que existia um modelo comercial interessante a ser implantado. Começamos a trabalhar, fizemos vários projetos com o Senai, o IST Ambiental do Rio de Janeiro, e aplicamos para o Chemical Leasing. Pegamos a nossa metodologia de operação, buscamos o cliente e juntos nós implantamos a metodologia do Chemical Leasing. O que aconteceu nesse estudo? Encontramos um novo modelo de negócio, mais rentável, apresentamos uma redução de 35% a 40% de químico utilizado comparado às outras tecnologias e ganhamos um certificado em 2014 de Chemical Leasing Awards. Quando nós fomos para reuniões comerciais apresentar a empresa, o Chemical Leasing não foi só uma premiação,
foi uma grande plataforma de modelo de negócio e também um diferencial pela concorrência. Fomos a primeira empresa no mundo de controle de pragas a receber o Chemical Leasing. Então, em todas as reuniões comerciais que nós fomos, nós tivemos sucesso, até pela premiação do Chemical Leasing, por ter conseguido um prêmio tão importante, emitido pela Unido e por países como Alemanha, Suécia, Áustria. Então, o empreendedor tem que saber buscar essas ferramentas. Essas ferramentas de inovação, de fomento, existem, estão no mercado, no Brasil e lá fora. E essa é a grande dificuldade, poder identificar, trazer esse modelo de negócio para dentro da empresa, inovar e conseguir colocar essa inovação no mercado. Bem, essa foi a nossa experiência, somos muito felizes, agradecemos todo o Instituto Senai por esse apoio e agradecemos também a iniciativa do Chemical Leasing, que nos ajudou muito nessa nossa trajetória empreendedora. Muito obrigado e sucesso a todos. Bom, então essa foi a segunda empresa, ela, na verdade, ela recebeu o prêmio, ela recebeu... Pode conversar uma coisa? Ela recebeu uma declaração de conformidade, como está lá. O próximo que eu vou chamar para falar está aqui presente, então vou chamar o Luiz Eduardo Santiago, lá do Instituto Senai de Tecnologia Ambiental, que é o coordenador da área técnica de todos os serviços ambientais do Instituto, e naquela época eu tinha o passaporte do Senai, então eu vou chamar o dono do passaporte para falar. Obrigado. Nada. Boa tarde a todos, agradecer aí o convite da gente poder estar aqui apresentando um pouco o Instituto e falando dessa oportunidade que a gente teve, até porque dos três ali o Senai tem a participação nas três premiações, né? O da Ana ali com medalha de prata, ela na época integrava com a gente lá a equipe e nos apoiou muito no aprimoramento do tema dentro do Senai. E como foi colocado aqui diversas vezes, na verdade o Chemical Leasing, apesar de ser um modelo que busca inovação, né, esse modelo inovador, várias empresas já praticam isso, né? E no caso ali, na verdade, a Fumajet, a gente ajudou a aprimorar isso e teve desenvolvimento da tecnologia dentro do Senai, né, junto com a Motonurse, né? Então, a medalha de ouro pelo hotel, pelo Windsor, na verdade já existia, né, um modelo rodando da Ecolab, uma prestação de serviço da Ecolab junto ao hotel, e a gente apoiou, aprimorou ali a forma que é conduzido esse contrato, né? Inclusive apoiou no desenvolvimento desse estudo. Principalmente, assim, eu acho que um dos pontos mais relevantes do apoio foi que a gente definiu indicadores, né? Então, assim, passou a ter indicadores, porque você tinha essa prestação de serviço. Você observa ali e fala assim, não, pô, isso é Chemical Leasing, porque a gente tem um cenário de uma compra convencional, né, de produtos químicos para higienização do ambiente, que era o caso do que se quer se alcançar quando o Whindersson contratou a Ecolab, que na verdade, assim, o Whindersson não quer comprar, o hotel não queria comprar detergente, não queria comprar outros tipos de produtos químicos. O que ele queria era lençol limpo, era prato limpo, né? E isso, como a gente colocou aqui, e o pessoal, como controlar a qualidade disso, o Whindersson, que no caso aqui, no Copacabana, né, um hotel 5 estrelas, e que com o consumidor, ele como consumidor extremamente criterioso e prestando um serviço para um público extremamente criterioso, ele mesmo faz o controle de qualidade da prestação de serviço, né? Então, assim, a Ecolab, ele passou a não mais fornecer esses produtos e passar exatamente o que o hotel queria. O hotel queria o quê? O hotel queria a louça lavada, bem lavada, para ser entregue, o lençol, os ambientes, os espaços sanitizados, né? Existem padrões, né? Tem desempenhos, normas de desempenhos que a rede hoteleira tem que atingir para evitar uma série, não descumprir uma série de conformidades. Então, a Ecolab estava ali presente. E o Senai pegou esse modelo já de negócio e desenvolveu o estudo de caso. E aí definiu os indicadores. Quer dizer, uma coisa que não era tangível, o ganho ambiental,
o ganho da inovação, o ganho social, que esse modelo de negócio não estava ali tangibilizado, a gente tornou ele tangível, né? Então definiu indicadores, então passou a ter um indicador em vez de ser o indicador financeiro, né? De, em vez de você ter o custo da tonelada ou do quilo, do volume de matéria-prima, né? Do produto sanitizante comprado, passou a ser a unidade sanitizada, o custo por unidade sanitizada, né? Ou por quarto limpo. E aí a gente foi definindo indicadores, e a Ana apresentou aqui já na situação anterior o ganho que foi, né? Que saiu um modelo dentro da rede Windsor, você tem R$4 e pouco de custo para manter um quarto arrumado, por quarto ocupado, e dentro desse modelo cai para R$2 e pouco, né? Quer dizer, o ganho financeiro dentro desse modelo de negócio. Mas assim, o mais interessante e que eu destaco assim, a gente tem outros ganhos. Por exemplo, a gente teve os colaboradores ali treinados. Então, aquele uso do produto químico que foi colocado, quer dizer, o que vem carregando nesse produto químico que o funcionário passa a ter contato, nesse caso, houve uma inovação tecnológica, um desenvolvimento da aplicação do produto por máquinas, né? Então teve um desenvolvimento tecnológico para a aplicação disso, os funcionários passaram a não ter mais contato com o produto químico, houve um treinamento, quer dizer, no modelo que você tinha o funcionário ali sendo treinado para aplicar sem perceber questões ambientais, sem perceber questões de segurança, esses funcionários passaram a ter um treinamento promovido pela própria Ecolab, observando essas questões. Então tem a questão de segurança, então uma questão social que a metodologia traz, a questão da inovação, né? A Fumajet ali foi bem clara, é uma empresa de inovação, é uma empresa que desenvolveu um modelo novo e com isso teve que se desenvolver tecnologias para essa aplicação e você com isso traz a inovação e o ganho ambiental, né? O ganho ambiental mensurado. No caso do Whindersson, você tem uma situação bastante interessante, que você tem uma redução de geração de resíduo, porque o modelo que você compra, o volume, a forma que você compra o produto é diferente, então você tem uma redução de descarte de embalagens, você tem uma redução de efluentes gerados. Então, quer dizer, o impacto ambiental, uma redução, lógico, do consumo da matéria-prima. Então, você tem ganhos ali em voltas, não só financeiro, que a gente vem abordando aqui desde o início do assunto, que é a questão do novo modelo de negócio, mas atrelado a eles, tem uma série de ganhos. E foi uma satisfação muito grande, assim, o Senai ter podido participar disso, porque o Senai, ele possui um Instituto de Tecnologia Ambiental. O Senai, como uma entidade dentro do sistema Firjan, ele tem uma missão dentro do setor industrial do Estado do Rio de Janeiro, que é promover as questões de sustentabilidade, as questões ambientais dentro da indústria. Então, a gente tem isso como missão, como uma obrigação nossa, e essa obrigação, ela se transparece dentro do nosso Instituto Senai de Tecnologia Ambiental. O Instituto Senai de Tecnologia Ambiental e o Senai, a parceria com a Unido é longa, né? Ele tem um convênio com a Unido desde 2001, ligado à produção mais limpa, a gente colocou aqui. O Centro Nacional de Tecnologias Limpas fica no Senai do Rio Grande do Sul, é um convênio junto com a Unido para a disseminação da produção mais limpa. Então, o Senai é um núcleo de disseminação e implantação de produção mais limpa. E, mais tarde, com o Chemical Lease, né, a gente passou a ter esse pioneirismo no Brasil para a divulgação do Chemical Lease, né? Então, a gente faz a divulgação e apoia na implantação dos estudos de casos. Tanto nessa situação da gente poder identificar negócios que já são desses modelos, mas não se percebe, não consegue, ainda não está tangível esses ganhos, e a gente apoia desenvolvendo, fazendo esse estudo de caso, como na implantação, que foi o caso do Fumajet, que houve a necessidade de inovação e tudo mais. O Senai tem seus institutos de tecnologia que permite a promoção da inovação também. E com isso, quer dizer, isso é importantíssimo, né? O Senai o sistema Firjan está nesse cenário de pioneirismo, pois ali mostra que, se a gente for perceber, promover uma conscientização da indústria que as questões ambientais elas não devem ser lidadas pela área de meio ambiente da empresa.
As questões ambientais, ela deve ser lidada por toda a empresa. Quando a gente fala do modelo de negócio, a gente vai impactar diretamente a área de compras da empresa. Quando a gente fala do Chemical Leasing, a gente vai impactar no processo da empresa. A responsabilidade, ela atravessa toda a empresa das questões ambientais. Eu esqueci seu nome, representante aqui do Ministério do Meio Ambiente, ela está falando do cadastro de produtos químicos, né? Quando vier, de fato, a lei, não é a área de meio ambiente que vai garantir esse cadastro, de forma nenhuma. No primeiro momento, a melhor área para garantir a alimentação desse cadastro é o setor de compras, que sabe que compra e o quanto compra. Lógico que depois, as outras informações ligadas ao risco e tudo mais, aí vai para a área de segurança do trabalho, né, para a área de saúde e a área de meio ambiente. Mas assim, a promoção do Chemical Leasing, a promoção da produção mais limpa, ele é fundamental em políticas públicas, assim como entidades como o Senai, que é uma entidade de representação do setor industrial. Estimular esse tipo de modelo, na verdade, é quebrar o paradigma que a gente tem da análise de ciclo de vida de um produto, que a gente tem aquele modelo que ainda é muito forte, de uma linha de ser linear, né, de fim de tubo, quer dizer, o processo começa aqui, você extrai matéria-prima e depois joga fora o resíduo, ou o rejeito, né, agora com as novas tecnologias. Quer dizer, a gente tem que mudar esse conceito e, na verdade, ser uma coisa circular, né? Na verdade, a avaliação, a vida do produto, ela tem que ser cíclica. No final, aqui, a gente continua tendo uma responsabilidade sobre aquilo. E o Chemical Leasing, ele promove esse tipo de conscientização, né? Então, assim, foi um prazer imenso para o Sistema Firjan e para o Senai ter participado dessas premiações. Eu não sei se vocês perceberam, não vão lembrar, mas no videozinho tinha uma senhora ali recebendo a premiação. Ela era a diretora regional do Senai Rio, Maria Lúcia Teres, que foi junto com os representantes das outras indústrias, junto com a Ana lá, recebeu o prêmio. E isso, assim, foi importante porque reforça, né, e mostra o posicionamento do Senai e do Sistema Firjan de que esse é o caminho que o setor industrial deve tomar, né, que é fundamental para a gente poder perpetuar aí a sustentabilidade, né, o compromisso da sustentabilidade, a gente garantir um ambiente de qualidade para as próximas gerações aí que estão vindo, tá bom? Obrigado aí, Ana. Na ocasião, teve mais uma empresa que teve esse mesmo tipo de declaração de conformidade, que foi uma empresa do estado de Pernambuco, que não teve a nossa interferência, mas ela também recebeu a mesma declaração de conformidade, é a Indústrias Becker. Se vocês entrarem na página das Indústrias Becker de produtos de limpeza, de higiene, vocês vão ver que eles também têm lá na página web deles, a primeira página, na homepage deles, tem a declaração de conformidade, o orgulho de mostrar essa declaração. Então, de alguma maneira, mostra como o Chemical Leasing e essa premiação é um incentivo, e se não for um incentivo econômico, também tem um incentivo no mercado, né, desse reconhecimento internacional bem interessante. Eu agradeço ao Senai que me deu uma oportunidade, um dos meus orgulhos, né, ter podido receber, mas eu acredito também ao Newton Richa, que nós publicamos muita coisa juntos, né, doutor Richa? Sempre disse para ele que nós tínhamos esse prêmio juntos. Então, bom, agora esse é o passado, agora vamos falar do futuro. Nós temos aí o prazo de até, como a Petra falou no início, até meados de agosto para submeter o projeto. Então eu vou dar um pouquinho de instruções do que a gente tem que fazer, né? Porque, como disse, vocês entrarem lá no meu Facebook, se entrar no Facebook do Chemical Leasing, quem tem Facebook pode entrar, está lá o diretor de meio ambiente da Áustria, lá na minha página, dizendo que ele quer ver muitos estudos de casos brasileiros lá. Então nós vamos fazer isso, nós vamos dar uma lição. Chega de Sérvia, chega de Colômbia, que são os queridinhos da Unido, vamos botar o Brasil lá.
A gente só fala de coisa ruim no Brasil, vamos falar de coisa boa do Brasil. Vamos botar um monte de estudo de caso brasileiro. Tem pesquisadores aqui, tem instituições, tem consultores de primeira linha aqui junto na plateia. Todas temos empresas importantes, vamos botar nossas empresas lá também. Tá? Dando exemplo e inspirando outras. Por favor. Então, o júri. Quem é o júri? O júri vai ser conformado por especialistas da União Europeia, em geral da União Europeia. São doutores, são professores universitários, são jornalistas, são autoridades ambientais, são pesquisadores, são gente da área da indústria, que eles mesmos já participaram, já avaliaram projetos, já implementaram chemical leasing. Então nós temos que ter muito bem apresentados esses casos, porque eles vão olhar cada item, né? A submissão de projetos. Primeiro, é super importante que avaliar se nós temos um estudo de caso. Eu vou falar primeiro dos estudos de caso, né? Nós temos que avaliar se nós temos um estudo de caso. Muitas empresas têm, a Ecolab com o Hotel Windsor, eles já faziam, mas ele tem outro nome comercial. Eles chamam desse nome comercial, agora eu não recordo, mas tem um nome comercial de que eles aplicam. A BASF, eu já sei que ela oferece esse tipo de serviço, mas ela chama com outro nome. Ela não chama de chemical leasing. Chemical leasing virou um nome comercial, vai virar um nome estrela, vai ser um nome show. O modelo XYZ da minha empresa é um modelo chemical leasing. Vai ser como uma porta de entrada, né? Vai ser como uma propaganda, vai ser um nome de marketing para as empresas, né? Então, identifica no primeiro momento. No segundo momento, é super importante, não basta dizer que eu faço, eu tenho que ter informações. Como é que era antes? Como é que nós comprávamos produtos químicos antes? Como é que era o nosso impacto? Quanto que a gente gastava? Foi isso que o Márcios fez. Ele entrou na concorrência, ele já entrou na concorrência dizendo, a empresa gasta tanto e eu ofereço gastar tanto. E ele fez todo um levantamento com a universidade, eu acho que o INT participou, não? Nessa pesquisa com o Márcios? Não foi esse? Então, teve uma outra que eles avaliaram quanto que eles gastavam de produtos químicos, qual era o porcentagem. Essa empresa da agrícola de lá de São Paulo, com quem eu falei, que provavelmente vai aplicar para o prêmio, eles fizeram todo um estudo, toda uma pesquisa nos jatos que tem, quando vem um produto químico espalhando, ele tem um spray, né, que forma um tipo de um mar, assim, tá? Vamos ver. Então eles olharam e apenas 30% chegava na planta. E dos 30% que chegava na planta, no solo, né, naquele lugar, menos de 10% era o que eles realmente precisavam. Então, tem todo um estudo de pesquisa, trabalhos publicados, né, sobre esse modelo para poder desenvolver o modelo chemical leasing. E depois nós temos formulários que estão lá, que vocês podem dar download. Eu preenchi alguns aqui, trouxe alguns para a gente olhar o que a gente tem que preencher. Tem 2 formulários. Um formulário que é do estudo de caso, onde é que eu vou aplicar? Eu posso aplicar como estudos de caso, posso aplicar como inovação e posso aplicar como pesquisa, né? Pesquisa e desenvolvimento. Então, tem lá para cada tipo, tem 3 formulários. Cada formulário tem um set de indicadores, né? Então, cada formulário, ele tem vocês entram na página, baixa o formulário e baixa o set de indicadores. Tá? Eu trouxe aqui para distribuir alguns que eu preenchi, assim, para a gente ver o que tem que ser preenchido. O formulário está em inglês, mas eu botei em português o que tem que ser preenchido. Aqui eu vou distribuir alguns. Vou deixar aqui uns para o Senai, aqui para os consultores, para o INT, tem... Você pode, não tem para todo mundo, então eu vou deixar aqui um...
Me ajuda lá, por favor? Vou deixar por enquanto aqui, mas é muito fácil, é só baixar. Eu vou publicar, depois eu vou botar aqui a submeter. É importante saber que tem alguns critérios. Quais são os critérios de avaliação? É importante conhecer. Primeiro, eles têm obrigatoriamente um estudo de caso, tem que ter aderência com os critérios da UNITO. Tem uma série de critérios que estão publicados, eles têm um background information também, que vocês podem baixar. Para cada estudo de caso existe um background information. Tem que baixar aquele background information e saber se o meu estudo de caso aplica. Nós temos uma empresa que nos procurou, que está interessada, mas ela não oferece químicos, ela oferece um artefato que utiliza o produto químico que ele desenvolve. Não aplica. Não aplica, não atende os critérios. Uma empresa que utiliza um produto muito tóxico e já existe outro no mercado, né? Ou então, até ele pode utilizar, bom, no Brasil não chegou, ainda não, mas eu consigo não deixar resíduo, pode ser que ele aplique. Mas, por exemplo, eu tinha um produto que eu gasto muito, mas eu vou usar o que eu gasto menos, mas ele é muito mais tóxico. Vai perder ponto, né? Que é a pergunta aqui que vocês falavam. Então, cada critério que vai ser avaliado, ele tem uma avaliação, ele pode ter de 0 a 4, sendo que 0 é insuficiente, 4 é o grau de excelência em cada critério. E ele vai ser multiplicado por um fator de peso, então tem uns que tem critérios que tem mais peso que outros, né? Os projetos precisam ter uma pontuação mínima de 2,5 para serem aprovados. Se não tem, eles nem entram, não vai receber aquela declaração de conformidade. Pode ser que se eles atinjam, mas tem outros que têm uma pontuação melhor, eles vão ser os premiados. Mas talvez, se eles atingirem os critérios, né, com a pontuação mínima, ele vai receber uma declaração de conformidade. E, bom, cada critério tem peso específico, né, como eu falei antes. Pode falar, passado. Então, aqui são as categorias, que eu já falei, já está botando para trás. Então, estudos de caso. O primeiro modelo, tem aí o formulário que vocês devem ter recebido. O primeiro estudo de caso, ele tem que ter obrigatoriamente um contrato assinado entre consumidor e fornecedor. Não basta dizer que eles têm, que ele paga, ele tem que ter algum documento que formaliza. No caso do Windsor, eles não tinham um contrato, mas tinham um acordo à parte. No caso da Fumajet, você sabe que tem um contrato com uma empresa hoje, é um escritório de advogados que são 90 páginas, uma indústria grande tem às vezes contratos que são de 90 páginas e milhares de cláusulas. O que eles fizeram, no caso da Fumajet, eles tinham um adendo. Eles forneciam um serviço de acordo com o adendo número X. Então, naquele adendo, ali ele especificava que ele estava cobrando por área descontaminada, etc. Não por produtos, não por viagens, mas por área descontaminada. Então, não pode substituir por substâncias de alto risco, né? Então, é um dos critérios. Existem alguns critérios de sustentabilidade que estão lá na página, né? E cada página tem uma planilha Excel com um checklist de todos os indicadores. Em geral, é muito simples preencher, né? Porque nem todos os países, uma coisa é o Brasil, e eu acho que é aí que nós temos o nosso ponto forte onde a gente pode ganhar o prêmio. Nós sabemos fazer um relatório, nós podemos medir, nós temos laboratórios, né? Nós temos, a Mônica está aqui, que trabalhou tanto tempo em laboratórios, nós sabemos informar quanto que a gente gastava, nós sabemos fazer isso. Mas a gente concorre com outros países que não têm essa capacidade, então o formulário é relativamente simples. É quase de sim ou não, mas eles pedem que agreguem evidências. Então, junto com o formulário é bom colocar evidências, fotos, laudos de análise,
mapas de produção, critérios, né, que comprovem, e eu acho que como cada vez está aumentando o número de concorrentes, no início era muito simples, como está aumentando muito o número de concorrentes no mundo inteiro, cada vez o júri vai ser mais restrito nesse cuidado de avaliação de estudos de caso. Então, é importante, o que vocês vão ter que apresentar? O formulário de submissão preenchido, que é muito simples, né? Ali no primeiro caso, vocês vão ver, deixa eu abrir um estudo aqui, passou, desculpa. Case studies. Consegue enxergar? Aqui está o formulário. Ups. Onde é que mexe aqui? Aqui, ó. Os formulários são bastante simples, né, de preencher. Ali os dados gerais. Aqui vocês vão ter que contar a sua história. No primeiro caso, vocês vão... E tudo tem que ser muito sintético, é bem simples. Em 200 palavras, vocês vão ter que descrever qual é o produto químico envolvido, qual é o processo, como é que era antes, como é que ficou depois. Vamos dizer quem são os parceiros, porque no mínimo tem dois. Um que compra e um que vende, né? No mínimo existe um que compra e um que vende. Pode ter outro. Por exemplo, no caso, pode ter um vendedor de equipamentos, uma lavadora hermética, uma pistola de pintura, um tipo de equipamento específico. Pode ter um terceiro que pode ser, por exemplo, um prestador de serviços ambientais, por exemplo, um reciclador, o que retira o resíduo e leva, ou que retira o solvente, purifica o solvente e devolve para a empresa fornecedora de produtos químicos, que é muito comum. Enfim, pode ter vários modelos. O caso do Egito, por exemplo, que nós estávamos falando agora com o Josimar, da ExxonMobil, o que fez a ExxonMobil? Ela era no electropowder, né, a pintura eletrostática. Eles tinham um monte de resíduos, né, lá no Egito, com a Westinghouse, não me engano, ou não, Westinghouse é qual é a Whirlpool? Com a Whirlpool e sabia que era com W. A Whirlpool e a ExxonMobil, que fornecia pintura. E tinha um prestador de serviços ambientais. E o prestador de serviços, ele retirava o resíduo de pó, purificava e tal, e devolvia para a ExxonMobil, que reutilizava. Então é um processo fechado. Então pode ter outros parceiros, poderia ter um consultor, poderia ter um instituto de pesquisa junto, né, como parceiro que ajudou a desenvolver. Foi um caso da Colômbia, que foi todo o estudo de coagulação com teste de jarros, com curvas de decantação, todo foi feito pela Universidade da Colômbia, né, com a Universidade de Medellín, e aí eles conseguiram desenvolver o estudo de caso com a base dessa pesquisa. Depois descreve em máximo o papel de cada um, então de cada parceiro tem que descrever o papel. Depois, quando for... isso é importante. O estudo de caso tem 3 possibilidades que a gente tem que fazer. Ele tem que ter um contrato, tem que estar operacional, pode não ter terminado ainda, ou pode ser um já que está concluído, que fizeram uma vez, né? E aí ele vai descrever e contar essa história. Então, porque a ideia é que ele vai inspirar outras empresas. Então, ele vai ter que dizer que tempo foi feito o contrato, quando é que ele foi assinado, quando é que ele terminou, se ele ainda está operacional. Também são sempre em poucas palavras. Depois, pode ver, vai colocar quais são os indicadores. Ali está um exemplo, né? Como é que era o consumo. Eu dei um exemplo. Antes ele gastava 10 litros por quilo de produto, agora ele gasta 6 litros por quilo de produto. Ou ele gerava tanto de resíduos, diminuiu os indicadores. Teve um consumo de solvente de tanto, como é que ficou no final, né? Quais foram os benefícios para a saúde humana?
Por exemplo, poderia ser de diferentes maneiras. O importante é o seguinte: minha empresa, eu não tenho tempo de escrever tudo isso em inglês, não tem importância. Faça em inglês, faça em português e mande para mim. Tem lá meu e-mail. Ajuda a passar para o inglês. Importante a gente submeter, importante a gente estar lá presente, lá em Viena, no final do ano. Então, também os benefícios sociais, os benefícios econômicos, os benefícios ambientais, em cada um você vai ter que ter um set de indicadores e tem a folhinha Excel que está junto, que está lá anotado. Junte todas as evidências, como fotos, planilhas, mapas de produção, que comprovem que esses indicadores têm sentido. Quando a gente fez isso, a gente olhando assim é simples, mas até chegar aqui, nós que não contamos ali que no estudo da Windsor, nós botamos, foi uma tese de mestrado, de uma pós-graduação da UFRJ. A menina que estava terminando a tese dela, ela que levantou todos os dados, porque eles não sabiam quanto que eles gastavam de água, quanto que eles não sabia. Foi um convênio que a gente fez. E a menina foi a tese dela, né, com a nossa orientação. E aqui são vocês anexem tudo que vocês acharem importante, né? Pesquisa, resultados de pesquisa, que esse estudo ficou famoso, foi publicado, então a gente pode comprovar esse estudo de caso. Esse é o formulário simples, mais o formulário, a planilha Excel. Cada modalidade tem uma planilha Excel específica. O Background Information é para as 3 unidades. O segundo modalidade, a segunda categoria, importante, os critérios de avaliação. Quais são os critérios de avaliação para estudos de caso? O mais importante, que vale a metade, é o fator na saúde e no meio ambiente e o processo de impactos sociais e econômicos. Vale a metade dos pontos, né? Então são esses critérios. Então o projeto tem que preencher os critérios de sustentabilidade, que eu vou falar um pouquinho depois sobre eles no final, tá? E sobre cada vai ter que ter no mínimo um para ser considerado suficiente, porque se botar 0, zero, aquele critério, para ter uma declaração de conformidade. No mínimo, uma declaração de conformidade, né? Agora, se for um estudo bastante interessante, não visto, ou que tem excelente resultado ambiental, excelente resultado social, então ela vai ter grande possibilidade de ser premiada. Agora, pergunta frequentes: o que é um estudo de caso? Estudo de caso é realmente um contrato, um negócio no modelo Chemical Leasing, que atende os critérios, né? E se a gente tem um contrato similar, mas utiliza outro nome, pode submeter? Pode. A maioria deles é assim, né? Quem já produz hoje dessa maneira, comercialmente, em escala industrial, tem outro nome. Cada empresa tem o seu nome comercial. A Ecolab tem o nome comercial dela, a BASF tem o nome comercial deles, né? A indústria agrícola tem outro nome comercial. Então, o que importa é que obedeça os critérios. Pode ser chamado de consumidor ou fornecedor o modelo Chemical Leasing? Quem pode ser chamado de consumidor e quem é o fornecedor e quem é o consumidor? Bom, consumidor é quem usa, né? Quem compra os produtos químicos. Agora, quem é o fornecedor? Tem que ser uma indústria? Tem que ser uma fábrica de produtos químicos? Não. Pode ser um distribuidor. O Sri Lanka, por exemplo, eles não têm nenhuma fábrica de agrotóxicos lá, é o distribuidor que fez a proposta. Pode ser um consultor, que tem uma parceria com um fornecedor de produtos químicos, com uma empresa, no caso a Fumajet. A Fumajet não produz e não distribui, mas ela é a única que tem autorização de utilizar produto químico, o agrotóxico, porque para usar um pesticida de controle de dengue tem que ter uma autorização do Ministério da Saúde, da Secretaria. A Odebrecht não podia comprar e sair aplicando, entendeu? Se ela quisesse, ela não podia.
ela precisaria dessa autorização. Então ele tinha essa autorização, tinha tecnologia, tinha os fornecedores dele. Então esse foi, no caso, o fornecedor. Posso aplicar sozinho ou necessito do meu parceiro? Pode ser que, por exemplo, no caso do Windsor, o Windsor aplicou, a Ecolab na época não teve interesse, não quis preencher, não respondeu, não tinha tempo. Então quem aplicou foi o Windsor, só ele que aplicou. Mas no caso, ele tinha o parceiro comercial dele, ele mencionou, está lá, o modelo foi Windsor Ecolab. Apesar de que a Ecolab não participou, não declarou, né, quem aplicou. Agora, se o Windsor e a Ecolab querem fazer, podem? Podem. A Windsor quer aplicar e a Ecolab também quer aplicar. Cada um vai fazer o seu formulário. Como é que ele vendia antes, como é que ele... Né? Pode ser separadas também. O que é um contrato de chemical leasing? O contrato de chemical leasing é o contrato que ele estabelece a forma de pagamento. Isso é importante. Tem um comprador e tem um fornecedor. E tem a forma de pagamento. Isso que é importante. Tem que estar envolvido não um artefato que utiliza produtos químicos, mas o próprio produto químico. Nós tivemos mencionei o caso das lâmpadas lá na Rússia, e tem um candidato aqui no Brasil, mas ele não produz o plástico, ele produz o produto feito com o plástico. Entendeu? Então, esse não é um chemical leasing. É economia circular, é sustentável, é bacana, mas não é chemical leasing. Então, tem que envolver produtos químicos e tem que ter um modelo que define a forma de pagamento. Aqui está o critério, você pode entrar lá na página. Dicas para o formulário de submissão. Quais são as dicas? Primeiro, se os dois forem aplicar, é melhor cada um aplica separadamente, o fornecedor e o consumidor. Porque eles vão ter diferentes critérios, o nome da empresa é diferente, aqueles dados iniciais são diferentes, né? São formulários diferentes. 2, é importante ter o registro, como é que ele pagava antes e como é que ele passou a pagar depois, né? Pode ser que o consumidor só tinha uma maneira de pagar antes ou depois, e o fornecedor sempre ofereceu dessa maneira e ele ganhou de um concorrente. Então essa é a diferença. Para um projeto em andamento, ainda não tem resultados comprovados, registrados. Quais são os resultados esperados? Qual é a grande perspectiva? Você pode aplicar dessa maneira também. Ainda não tem todos os resultados, tem só um planejamento. Tem uma previsão, então aplica, mas informa que é um resultado esperado. Terceiro, isso aqui é super importante. Aqui põe as suas informações de contato. Por favor, não põe o diretor-presidente da empresa. Entendeu? Não põe o diretor-presidente da empresa, põe o técnico, a pessoa que vai responder, porque podem esperar, eles vão ficar escrevendo para vocês toda hora. O júri vai ter muitas dúvidas, não vai entender, até porque a maneira da gente escrever em inglês não vai ser a maneira que eles descrevem, né? Eles não vão entender e eles vão ficar ligando toda hora, perguntando toda hora, mas esse detalhezinho, vocês vão ter que responder. Então, é importantíssimo que a pessoa que receba responda, porque se não responder, vai ser desclassificado. Tá? Então, ponha as informações no contato e a pessoa que vai responder as dúvidas. Bom, quais são os elementos chaves de um contrato de chemical leasing? Essa apresentação vai ficar, nós podemos deixar ali para todos os participantes no e-mail, deve ter ali. Nós vamos mandar em PDF, para que vocês possam ter. Vamos mandar os formulários preenchidos em PDF, em Word, para vocês poderem trabalhar. Então, qual é o âmbito do contrato, qual é a qualidade exigida, por exemplo, o que a empresa precisava, quantas peças, que é banho de cromo, é fosfatização, fosfato negro, etc, etc. A aplicação do modelo, a curta definição, né?
que não precisa ser necessariamente chemical leasing, porque vai ver, como eu disse antes, tem empresas que já oferecem com outro nome. Então ela vai dizer, o nosso modelo de negócio é oferecido de tal e tal maneira, que depois naquele formulário a gente vai ter que transformar esse contrato lá nas palavras que o júri quer ouvir, e esse é o pulo do gato, transformar o que está lá no contrato, com o nome tradicional, nas palavras que o júri quer ouvir. Consumo médio acordado, tolerância, unidade de pagamento, isso é o chave, é a unidade de pagamento e o preço por unidade de pagamento. Importante, essa informação é confidencial. Vocês podem pedir, essa informação é confidencial, nós não queremos que seja divulgado, entendeu? Então a gente vai informar com esse critério. São informações confidenciais, não divulgar o valor. E aí eles vão manter só a proporção, como nós fizemos ali no Windsor, uma vez mais, duas vezes mais, nós não falamos nunca de preço, não. Os termos de pagamento, a forma de verificar o número de unidades a serem pagas. No caso, no Windsor, eles olhavam o mapa de ocupação do hotel, tinham a verificação do mapa de ocupação, a responsabilidade de cada um e as obrigações do consumidor, né? Isso são os elementos chaves de um chemical leasing. Bom, aí tem, se vocês quiserem, aqui no Brasil nós temos alguns, ninguém perguntou por isso, mas eu vou contar. Nós temos alguns entraves legais. É proibido vender, mascarar um serviço como produto, ou mascarar um produto como serviço. A legislação é meio complicada. Então é necessário desenvolver um modelo muito específico e tem que encontrar maneira legal de fazer. Então a gente tem que estar preparado para explicar. No Brasil nós não podemos fazer dessa maneira. Nós pagamos finalmente, né, dessa maneira, mas a gente, para obedecer a legislação, nós colocamos formamos dessa maneira. Então nós vamos ter que explicar tudo isso. Confidencialidade, o que não pode ser feito, enfim, é super importante saber que a gente vai publicar resultados. Então é importante dizer que nós queremos que seja publicado dessa maneira e não de outra. Bom, aqui você pode ser o próximo, né? Aí, você pode ser o próximo vencedor. Aí tem um candidato a vencedor, pelo menos. Vocês podem aí também ser o UNT, pode ser candidato ao vencedor. Não sei se isso de caso, mas nas outras categorias. Tá? Aqui está o exemplo, né? O projeto, como é que foi, a substituição. E aí que é bem interessante, porque lá eles não a gente vai num hotel, a gente vai num lugar, já viram como é que o pessoal faz? Pega um funil, pega o produto químico, quanto que o cara acha que tem que botar de produto, pega uma garrafa de Coca-Cola, pega uma garrafa de Coca-Cola velha, bota um pouquinho de detergente, derrama um pouco pelo chão, fica grudado no funil, pega uma água da torneira, derrama, esquece da garrafa, vai entender uma coisa, esquece da garrafa ali, daqui a pouco está derramando detergente pelo chão. Aí o cara, dono do hotel está lá, o da pousada, esse pessoal está gastando uma fortuna, melhorei, comprei um produto que é super econômico, é concentrado, e o cara usa do jeito que ele quer. É um inferno isso, então, eu gasto uma fortuna, eu comprei um produto melhor, estou gastando muito mais, não vejo o resultado. A Ecolab tem um sisteminha, tudo é super concentrado, não pode tocar a mão. Não pode tocar a mão porque é mega concentrado, é soda pura. Aí ele está conectado com um sistema de água deionizada, que eles mesmos instalam, um filtrinho. Ele vai lá, o funcionário entra na torneirinha que ele encosta ali embaixo. Ele só funciona se você empurrar, então não tem que deixar ali e vai embora. Enche o borrifador já na diluição que tem que ser. Exatamente na diluição. Todos os produtos são biodegradáveis. Eles têm uma modalidade agora que eles levam a embalagem usada. O lavador de louças dele usa uma pedra, não é um detergente, é uma pedra que o sistema dá uma lambida, que a água dá uma lambidinha ali. Ele lava 18 serviços, lava, seca, esteriliza 18 serviços em 1 minuto e meio.
Ele entra e sai em 1 minuto e meio usando 3 litros de água. Então, que essa água também é reciclada. Ela é usada, porque ela lambe a soda lá. Então é bem interessante. A unidade de pagamento era por quarto ocupado, por apartamento ocupado. Né? Antes ele comprava por quilos, né? E os benefícios são todos aqueles que a gente já falou várias vezes. Prêmio Especial de Inovação. Então, eu falei aqui do produto super inovador. Eu estou tentando convencer o Márcio a aplicar esse ano para inovação, porque ele criou um sistema que não existia. Ele criou uma moto que tem um sistema de GPS, que o próprio sistema da motor da moto é o que impulsiona o sistema de aspersão. E o modelo de negócio é super inovador, porque ele envolve... Eu tenho um sistema de fumacê lá na minha casa, agora passou o verão, choveu muito, abril foi um mês muito chuvoso no Rio. Então nós temos nuvens de mosquitos. E o meu edifício, o meu condomínio, eu estou tentando trocar o fornecedor, o meu condomínio chega lá todo mês, vem o carinha toda semana praticamente, aí toda semana com fumacê e faz e espalha químico por todo lado. Quando ele vem, quando eu escuto o barulhinho da máquina, eu tiro toda a roupa que está por lá de fora, fecho todas as janelas, tudo, e me fecho dentro de casa para não receber aquela coisa de que só abre depois de 1 hora. Cada vez que eu vou trabalhar na nossa horta coletiva, nas nossas hortas urbanas, porque nós temos um sistema de reciclagem de resíduos no nosso condomínio, os mosquitos estão lá. Eu tenho que ir com um protetor, porque os mosquitos estão lá nos comendo vivos. Quer dizer, o sistema do Márcio, ele inovou completamente, é um sistema de inovação. Ele tem uma motocicleta feita exatamente para isso, que não existia no mercado mundial, uma inovação de âmbito mundial. Né? Então, esse é um caso bem interessante. Então, exatamente o que ele quer, ele vai premiar as soluções técnicas inovadoras. No caso, é uma moto, né? Por exemplo. Então, vai ter uma lista de indicadores, a mesma coisa, aquela tabelinha Excel que está lá no estudo de caso, que vocês vão baixar. O que tem que apresentar? O formulário, o checklist e todos os outros documentos. Né, fotos, como é que funciona o sistema, etc. Então, isso aqui é uma inovação. Quais são os critérios de avaliação? Primeiro, qual é o nível o nível de inovação? É mundial, é local, é regional, é técnica? E qual é o nível de melhoria? Com relação ao que existia, quanto por cento que melhorou? Esse o fator de ponderação é 40 para 60. Né? Pode passar? Então, aquelas coisas que a gente já sabe. Como é que era antes, em que essa contribuição ajudou, como é que era antes e como é que ficou depois da inovação. Né? Quais são os resultados de acordo com o Chemical Leasing? Descreva o que inovou na aplicação e inclua as informações de contato. Isso é importante. Só para pegar a folhinha. A outra. Não, a outra. Essa. Esse aqui eu também preenchi para olhar como é que funciona. Baixando. Pode baixar, por favor. É com a rodinha aquela. É melhor com a rodinha. Essa aqui vai. Tá aqui os dados da empresa, né? Cada uma empresa, então, para vocês verem que cada um tem um detalhe específico. Por isso, cada empresa tem que ter o seu formulário. Aí os dados. A descrição da motivação, o nome da empresa, uma descrição do produto. Por que está copiando quantas páginas isso? Passa. Aqui. Qual é a novidade do sistema, né? Qual é o potencial impacto? E
Finalmente, o que acharem mais importante. É simples. É só olhar a tabela de indicadores e ver quais os indicadores que aplica para o seu caso. Podemos voltar para a apresentação? O prêmio de pesquisa. O que é o prêmio de pesquisa? E aqui é bem interessante. Tem pessoas que podem aplicar já aqui, pensar. Esse prêmio é a atividade de pesquisa aplicada em inovação. Eles são tópicos, são difundidos e podem ser através da química verde, sustentabilidade, parques industriais sustentáveis, cidades sustentáveis. O que pode ser, o que tem que ser submetido? Publicações científicas, teses de PhD, de mestrado, currículos, patentes que foram geradas, né? Conceito de negócio novo que foi gerado, uma pesquisa de mercado que foi feita para criar esse conceito novo de negócio, ideias de empresas de startup, novos produtos, processos que a gente desenvolveu para desenvolver. Ela deve ter uma clara conexão com Chemical Leasing. Ela tem que estar vinculada com Chemical Leasing, senão não pode entrar. Não é qualquer pesquisa, qualquer pesquisa, estudo, contribuição que ajudou a promover o Chemical Leasing. Tem um checklist, lá também na tabelinha Excel, você entra lá no site, baixa o checklist. Os critérios de avaliação são 3. Inovação, padrão de qualidade da pesquisa, quer dizer, foi publicada em publicações nacionais e internacionais, virou tese de mestrado, de doutorado, alcance e impacto potencial da pesquisa. Tem um formulário que eu tenho aqui, que eu baixei o formulário. Vamos lá para o Word de novo. Quase terminando. Esse aqui é o outro. Esse é o de research. Esse aí mesmo. O de pesquisa, esse mesmo. Então, escrever a pesquisa em 200 palavras, pode ver que é bem simples, né? E incluir, isso aqui mais para cima, por favor. Escrever a pesquisa, descrever a informação geral dela, a organização que ela estava envolvida, né? Os telefones, dados, e descrever a pesquisa e ver o que ela produz. Às vezes não, tem que ser o INT, tem que ser um órgão, tem um de pesquisa, não. Por exemplo, Braskem, Total, deve ter um órgão de pesquisa dentro da instituição. Para fazer esse modelo de negócio foi utilizado uma área de pesquisa da instituição, também pode ser essa pesquisa aplicada, né? Enfim, estão ali os dados da empresa. Pode passar, por favor? Já volta para a apresentação. E agora, o mais importante, agora os critérios de sustentabilidade. Isso é super importante para quem vai aplicar em qualquer um dos 3 casos, das categorias. Primeiro, tem que ter uma redução dos impactos ambientais adversos. E a gente vai ter que medir. Se não tem redução de impacto ambiental, pode até ser um Chemical Leasing, mas pode até ser classificado, mas se não tem o menor sentido, porque a ideia do Chemical Leasing é reduzir os impactos. Não ter nenhuma substituição por substância química mais perigosa do que a que era utilizada antes. Terceiro, obrigatoriamente, Chemical Leasing envolve melhoria no manuseio de produtos químicos. É aquela gestão do SAICM, né? É a aplicação do SAICM. Tem que ter esse tipo de conceito embutido dentro do Chemical Leasing. Se não tem benefícios econômicos e sociais, também não tem a menor vantagem. Ninguém vai fazer um projeto para ganhar menos. Então, é importante mostrar os benefícios econômicos. Às vezes é mínimo. Às vezes,
o fornecedor não ganha tanto, quem ganha mais é o consumidor, mas ele ganha um cliente para toda a vida, né? Nós tínhamos um caso lá da Casa da Moeda, né, Eduardo, que eles já iam trocar de fornecedor de tintas, mas porque eles não se recusavam a fazer a logística das latas, até que eles aceitaram fazer a logística reversa das latas. Então, ele talvez tenha um custo para fazer isso, tem um certo investimento, mas ele ganha um cliente de longo prazo. E tem que ter monitoramento, porque sem monitoramento a gente não tem indicadores, né? É super importante a gente ter esses dados de monitoramento, tá? Os 3 propósitos dos indicadores, e isso aqui são os critérios que estão lá na premiação. É importante que vocês leiam e entendam para poder aplicar. Melhorias ambientais mensuráveis e concretas, melhorias econômicas ambientais e proteção da imagem positiva. O pessoal de Chemical Leasing lá não querem que ponha qualquer coisa em nome de Chemical Leasing. Então, eles vão ter um cuidado muito restrito dessa avaliação. Um dos principais propósitos é proteger o nome Chemical Leasing, tá? Para não botar qualquer coisa com o nome deles para vender. Bom, os indicadores, né, estão aqui, os indicadores que são específicos e operacionalizados. E eles, baseados neles, é que vai ser feita a avaliação pelo júri, né? Procure olhar a lista de verificação um por um e com cuidado preencher, e ver se eles se aplicam ou não, tá? Tem um checklist para cada um. Pronto, pode passar. Então, aqui foram os 4 agraciados na época, né? Aí nós estávamos segurando junto do Márcio, que estava ali junto comigo. Aqui foram os 4 brasileiros agraciados a última vez, nós vamos ter uns 10 na próxima vez lá. Essa é a ideia, vamos ter uns 10 lá. De preferência que estão aqui. Então, qualquer coisa, aqui está o nosso Chemical Leasing. Ficou meio ruim aqui, mas... Vê se tem a minha... Pode passar. Aqui estão os meus dados de contato. Qualquer dúvida, certo? Esses são meus dados de contato. A Unido me disponibilizou até setembro para apoiar vocês a responder as questões, a submeter os estudos de caso, porque a Unido tem interesse no Brasil, na América Latina, que é como um inspirador de outros países, né? E nós temos agora essa notícia maravilhosa que nos deu a Tayane, que nós aprovamos o Chemical Leasing como estratégia, como uma política governamental, né? Super interessante. Então, vale a pena investir, porque eu acho que a partir desse 2018, eu acredito que quem vende produtos químicos vai ter uma outra percepção, vai adquirir uma importância muito maior do Chemical Leasing no Brasil, né? Então, era isso que eu tinha para apresentar. Estou aberta para dúvidas e 5 horas. Se alguém tiver dúvidas, por favor. Como? Sim, claro. Com certeza, com certeza. Ponto a mais. Bioprodutos, a gente tem que pensar assim, indústria química verde, eu não poluo, eu só tenho produtos orgânicos. Joga no rio, a Baía da Guanabara tem uma porção de produtos orgânicos lá na Baía da Guanabara. Então, o desperdício, e o que é poluição? Poluição, às vezes, é a coisa certa no lugar errado. Já dizia o José Lutzenberger. Poluição é a coisa certa no lugar errado. Então, eu acho que se nós podemos contribuir para a redução, e mesmo os bioprodutos, você demanda recursos ambientais para produzir, né? Se você pensar em madeira, por exemplo, eu vou pensar em algum produto de um tanino, que eu vou vender algum produto derivado do tanino. Cada vez que eu planto, eu gasto combustível, madeira, a área agriculturável, avanço da fronteira agrícola, enfim,
você gera um impacto ambiental. Então, se você tem um produto verde, mais verde que qualquer outro, e ainda por cima vende de uma maneira de consumir a menor quantidade possível, tendo o melhor efeito, você tem, acho que um troféu na mão, vale a pena investir. A gente não está falando só de venenos, a gente está falando de produtos químicos. O volume importa, o tamanho do negócio? Não. Márcios é uma indústria, a Fumagete é uma indústria pequena. A Becker também é uma indústria pequena, uma indústria familiar. Com a Ecolab, que é a maior empresa de produtos de limpeza do mundo. Entendeu? Então nós temos aqui todas as dimensões. O que importa é a tecnologia e a forma como paga. E o benefício. Obrigada. Eu não sou pergunta de missão. Pesquisa, tá? Imagina que você sintetizou um produto utilizando reagentes menos poluentes. Você pode desenvolver aquele mesmo produto que anteriormente era obtido com um outro tipo de reagente. Mas isso não envolve custo, é uma pesquisa. Uma padaria ou não? Ela está envolvida no chemical leasing? Por exemplo... Ela não tem um contrato, que é uma pesquisa. Mas ela está, por exemplo, vou fazer... a Braskem quer oferecer um plástico. Ela usava petróleo, ela usa química verde. Ela vai oferecer plástico para a produção de embalagens para a Natura. Ela pode fazer um negócio, Aí, o que ela vai fazer? Ela vai utilizar essa pesquisa, mas para fazer esse plástico, ela precisou ter um departamento de pesquisa, que ajustou os custos, melhorou os custos, a efetividade, e agora ela pode oferecer esse produto de uma outra maneira. Então, tem um contrato de chemical leasing envolvido? Então, tem que gerar um produto que chegue no mercado. Que chegue no mercado. A pesquisa... Exatamente. Ela não pode ser só uma linha de pesquisa, uma pesquisa ainda. Ela tem que estar atrelada Atrelada. a empresa que coloque no mercado. Coloque no mercado já no modelo chemical leasing. Ela precisa fazer isso dessa maneira. Foi o caso que eu falei da Nalco. A Nalco com a Ecopetrol na Colômbia. Eles utilizaram a universidade, fez toda uma pesquisa para eles poderem ter a segurança de vender metros cúbicos tratados de efluentes. Então foi um estudo, uma pesquisa. Tem que ter preço, porque o custo, antes e depois. Ou pelo menos um produto vendável, ou um produto viável, que ele pode ser produzido, né? Não é uma pesquisa acadêmica. Mas, por exemplo, desenvolver um processo, esse processo tem que ter chegado no mercado, tem que ter esse custo no mercado. A pesquisa é aplicada, em geral a pesquisa é aplicada, não é pesquisa base, é pesquisa aplicada. Aplicada ao estudo modelo chemical leasing. Pois não? Essa proposta de participação, para quem está no zero agora, que vai começar a pesquisar alguma coisa, já precisa, não, depende. Nós temos um possível caso que vai começar agora, um estudo de caso que vai começar agora. Mas ele não tem ainda totalmente desenvolvido. Lembra que eu falei que pode ser que está em desenvolvimento? Ele já tem o cliente, ele já tem o produto, ele já tem os equipamentos, ele vende equipamentos, né? É um agrônomo super, um histórico enorme. O que ele vai fazer? Ele vai pegar uma área pequena e vai testar um modelo. Então ele vai começar agora, provavelmente em julho, vai ter um mês que ele vai testar esse produto, né? Essa venda. E para agosto ele vai ter talvez resultados preliminares, mas tem que começar agora, a se mexer agora, para poder aplicar em dezembro, em julho, começar o estudo piloto em julho, né, ou metade de julho. Ele tem que começar agora a pensar, falar, articular quem compra, quem vende, como usa. vamos ver se a gente consegue. Seria maravilhoso.
Então, eu agradeço, né, a presença de vocês e espero, vamos fazer um bonito lá. Eu gostaria muito de saber que dessa vez não eram só 4 empresas tímidas brasileiras lá, vamos entrar com, mostrar aí o nosso potencial. Eu agradeço e... A gente estava conversando, né, e a gente tem uma divisão de certificação aqui no INPE, que certifica orgânicos, e eles têm um guia, e eu queria chamar eles de uma representante da divina para falar um pouquinho do guia que a gente vai entregar para vocês. Boa tarde. Então, de todas essas metodologias que nós vimos, nós temos aqui no INPE também uma metodologia de avaliação da conformidade. Então, são os termos que a gente vê perpassando, não é, várias tecnologias. E nós temos isso já há mais de quase 20 anos, e nos últimos 6, 8 anos começamos a trabalhar com a avaliação da conformidade da produção orgânica. É uma avaliação da conformidade que é compulsória, porque ela afeta na saúde e segurança dos indivíduos e o meio ambiente. Então, nós temos que trabalhar com isso e é muito interessante porque então nós vamos, se o camarada está dizendo, olha, eu sou orgânico, ele precisa provar então que ele é orgânico. E aí tem toda uma metodologia, tem uma legislação e nós fazemos isso. E ultimamente nós estamos trabalhando também, não é, por conta do Ministério da Agricultura e o antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário, que está solicitando que seja feita essa verificação na imensa, né, quantidade de produtores da agricultura familiar no Brasil, que fornece grande parte dos nossos alimentos. E aí nós desenvolvemos esse guia, que é um espelhamento da nossa metodologia para facilitar a vida, né, de quem quer fazer essa aplicação e ter o seu selo, né, da conformidade orgânica para poder vender nas merendas, para poder, enfim, atender toda a legislação. Obrigada, alguém mais quer tecer alguma consideração, algum comentário? Quer tecer algum comentário para poder a gente fechar? Boa tarde a todas, sou Aloysio Celso e Araújo. Participo do lado do Clube de Engenharia, né? Quando fui convidado pelo nosso Milton Richa para participar do... Aí foi feita uma palestra lá no clube sobre o risco do REACH, e aí surgiu a ideia naquela época da gente criar aquela agência de análise química, que praticamente já está criada, né? Então eu fiquei muito satisfeito, é uma briga que a gente ia começar e daqui a pouco eu tive que me afastar um pouquinho do clube. E agora, sabendo que essa agência foi criada, né? Então está mais tranquilo. E agora tentar participar deste prêmio que vocês conseguem. Só eu não vou falar nada. A gente tem que acreditar no país. Outro respeito. Essa é a questão. Fizemos um evento na Feijão e eu convidei várias pessoas e foi lá a Laís, né? A Laís me chamou depois para vir aqui nesse escritório para falar sobre segurança química. E a ideia do Keratolise foi bem aceita e tal. Nos reunimos com o diretor, estamos aqui, está o Clube de Engenharia aqui, está a Total, e nós estamos aqui para explicar, o país está precisando de quem acredite nele. Então, a minha mensagem final, antes de me emocionar muito, é que a gente aproveite a oportunidade do IMT de tocar um Keratolise que já nasceu em 2004, é uma coisa antiga, né? Então, convoco todos aí para a gente seguir em frente, né? Aí na segurança pública. Me desculpa, eu não sou. Já falei demais.
Bom, eu agradeço a participação de todos, em nome do MT. Agradeço também a Ana, né, da Unido, ao Milton Richa, e a todos os colaboradores aqui que apoiaram e possibilitaram que esse evento acontecesse. Marco, obrigada. Fabiana, Thaís, Carol, enfim.